Olá, eu sou a Marli Angélica e vou falar sobre substantivos e adjetivos. Substantivo é a classe gramatical de palavras variáveis, as quais denominam os seres. Além de objetos, pessoas e fenômenos, os substantivos também nomeiam lugares, sentimentos, estados, qualidades e ações. Quanto à classificação, substantivos podem ser: comum é aquele que designa os seres de uma mesma espécie de forma genérica. Cidade, menino, homem, mulher, país. Substantivo próprio é aquele que designa os seres de uma mesma espécie de forma particular. Londres, Paulinho, Pedro e Brasil. Substantivo concreto é aquele que designa o ser que existe independentemente de outros seres, tanto do mundo real, como mulher, cadeira, cobra, Brasília, como do mundo imaginário, Saci Pererê, Mãe d'Água, Fantasma, Vampiro. E o substantivo abstrato designa estados, qualidades, ações e sentimentos dos seres, dos quais podem ser abstraídos e sem os quais não podem existir. Substantivo coletivo é o substantivo comum que, mesmo estando no singular, designa um conjunto de seres da mesma espécie. Um conjunto de abelhas é um enxame, ou cortiço, ou uma colmeia. Um conjunto de lobos é uma alcateia. Substantivo simples é aquele formado por um único elemento: lua, sol, tempo, sofá. Substantivo composto é aquele formado por dois ou mais elementos: beija-flor, passatempo. Substantivos primitivos são aqueles que não derivam de nenhuma outra palavra da própria língua portuguesa. Por exemplo, o limão, a laranja e o coco. Substantivos derivados são aqueles que se originam de outras palavras. Por exemplo, o limão dá origem à limonada, a laranjada nasce da laranja e a cocada vem do primitivo coco. Flexão dos substantivos. Flexão de gênero. Gênero é a propriedade que as palavras têm de indicar sexo real ou fictício dos seres e podem ser antepostos por um artigo o, a, uma. Ou menino, uma menina. Ainda quanto aos gêneros, os substantivos biformes têm uma forma para o masculino e outra para o feminino. Homem, masculino, feminino, mulher. Substantivos uniformes são aqueles que apresentam uma única forma para o masculino e feminino. Uniformes e piscianos. Têm um só gênero e nomeiam bichos. O jacaré macho, o jacaré fêmea. A cobra macho, a cobra fêmea. Uniformes sobrecomuns. Têm um só gênero e nomeiam pessoas: a criança, o cônjuge. Uniformes comuns de dois gêneros. Indicam os sexos das pessoas por meio do artigo: o colega e a colega, o doente e a doente. Substantivos de origem grega terminados em ema ou oma são masculinos: o fonema, o poema, o sistema. Existem certos substantivos que, variando de gênero, variam em seu significado. Por exemplo, o rádio, um aparelho receptor, e a rádio, estação emissora. O capital, dinheiro, e a capital, cidade. Para a formação do substantivo feminino, existem algumas regras. Por exemplo, troca-se a terminação o por a, aluno, aluna. E também acrescentamos o es ao masculino em freguês, fica freguesa. Substantivos terminados em ão faz-se o feminino de três formas. Troca-se o ão por oa, patrão, patroa. Troca-se o ão por an, campeão, campeã. Ou troca-se o ão por ona, solteirão, solteirona. Substantivos terminados em os, acrescenta-se o a ao masculino: doutor, doutora. Troca-se também o or pelo tris: imperador, fica imperatriz. Existem também outras formas de feminino. Por exemplo, terminado em essa: duque, duquesa. Essa, conde, condessa. E isa, profeta, profetisa. Substantivos que formam feminino trocando o e final por a: elefante, elefanta. Substantivos que têm radicais diferentes no masculino e no feminino: bode, feminino cabra, boi, feminino vaca,
e os substantivos que formam o feminino de maneira especial, isto é, não segue nenhuma das regras anteriores. O quiser, feminino, quisarina. Réu, feminino, ré. Existem numerosos substantivos de gênero incerto e flutuante, sendo usados com a mesma significação, ora para masculinos, ora como femininos. A personagem, pessoa que figura em uma história. O preá, um roedor. O lhama, um mamífero. Flexão de número dos substantivos. O singular indica um ser ou um grupo de seres. O gato, o cachorro, o cão, o gari. O plural indica mais de um ser ou grupo de seres. Os cães, os gatos, os garis. Flexão de grau do substantivo. Grau é a propriedade que as palavras têm de exprimir as variações de tamanho dos seres. Grau normal indica um ser de tamanho considerado normal, por exemplo, casa. Grau aumentativo indica o aumento do tamanho do ser. No grau aumentativo analítico, o substantivo é acompanhado de um adjetivo que indica grandeza, por exemplo, casa grande. Já no sintético, é acrescido ao substantivo um sufixo indicador de aumento, casarão. Grau diminutivo indica a diminuição do tamanho do ser. Temos também no modo analítico, quando o substantivo é acompanhado de um adjetivo que indica pequenez, por exemplo, casa pequena. Também no modo sintético, e é acrescido ao substantivo um sufixo indicador de diminuição, casinha. Vamos falar agora sobre adjetivo. Adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade ou uma característica do ser e se encaixa diretamente ao lado de um substantivo. Classificação do adjetivo. Adjetivo explicativo. Ele exprime qualidade própria do ser. Por exemplo, neve fria. O adjetivo restritivo exprime a qualidade que não é própria do ser. Por exemplo, fruta madura. Quanto à formação, o adjetivo pode ser adjetivo simples, formado por um só radical. Por exemplo, brasileiro, escuro, magro. Adjetivo composto, formado por mais de um radical. Por exemplo, luso-brasileiro, castanho, escuro. Já o adjetivo primitivo é aquele que dá origem a outros adjetivos, por exemplo, belo, bom, feliz e puro. Adjetivo derivado é aquele que deriva de substantivos ou verbos, por exemplo, belíssimo, bondoso, magrelo. O adjetivo pátrio indica nacionalidade. Adjetivo pátrio composto. Na formação deste adjetivo, o primeiro elemento aparece na forma reduzida e normalmente erudita. Ásia, ásio, por exemplo, encontros ásio-europeus. Portugal, luso, por exemplo, acordos luso-brasileiros. Locução adjetiva. Sempre que são necessárias duas ou mais palavras para contar a mesma coisa, tem-se a locução. Às vezes, uma preposição, mais substantivo, tem o mesmo valor de um adjetivo. É a locução adjetiva. Expressão que equivale a um adjetivo. Por exemplo, de cão quer dizer canino, de ano, anual, de boi, bovino. Flexão de gênero do adjetivo. Os adjetivos também se flexionam em gênero igualmente aos substantivos. Por exemplo, gênero biforme. Tem duas formas, sendo uma para o masculino e outra para o feminino. Exemplo, ativo e ativa, mal e má. Se o adjetivo é composto e biforme, ele flexiona no feminino somente o último elemento. O moço norte-americano, a moça norte-americana, com exceção para surdo-mudo e surda-muda. Já os uniformes têm uma forma tanto para o masculino como para o feminino. Homem feliz, mulher feliz. Se o adjetivo é composto e uniforme, fica invariável no feminino. Por exemplo, conflito político-social. No nosso caso, desavença político-social. Flexão de número dos substantivos. Plural dos substantivos simples
flexionam-se no plural de acordo com as regras estabelecidas para a flexão numérica dos substantivos simples. Por exemplo, mal, maus, feliz, felizes, ruim, ruins, boa, boas. Caso o adjetivo seja uma palavra que também exerça a função de substantivo, ficará invariável, ou seja, se a palavra que estiver qualificando um elemento for originalmente um substantivo, ela manterá sua forma primitiva. Cinza é originalmente um substantivo, porém, se estiver qualificando um elemento, funcionará como adjetivo. Exemplo: camisas cinza. Adjetivo composto é aquele formado por dois ou mais elementos. Normalmente, esses elementos são ligados por hífen. Apenas o último elemento concorda com o substantivo a que se refere. Uma observação: os adjetivos compostos cor de são sempre invariáveis, ou seja, permanecem sempre no singular. No grau comparativo, comparam-se as mesmas características atribuídas a dois ou mais seres ou duas ou mais características do mesmo ser. Por exemplo, sou tão alto como você. É uma comparação de igualdade. Ou sou mais alto do que você, comparativo de superioridade analítica. Ou então, o Sol é maior do que a Terra, comparativo de superioridade sintética. Ou sou menos alto do que você, comparativo de inferioridade. Já o superlativo expressa qualidades num grau muito elevado, ou em grau máximo. O superlativo absoluto. Ele ocorre quando a qualidade de um ser é intensificada, sem relação com outros seres. A analítica, a intensificação se faz com o auxílio de palavras que dão ideia de intensidade, ou seja, advérbios. O secretário é muito inteligente. Na forma sintética, a intensificação se faz por meio de um acréscimo de um sufixo. Por exemplo, o secretário é inteligentíssimo. Superlativo relativo. Ocorre quando a qualidade de um ser é intensificada em relação a um conjunto de seres. Essa relação pode ser de superioridade. Clara é a mais bela da sala. Ou Clara é a menos bela da sala, quando uso o a inferioridade. Bom, procurei mostrar os substantivos e adjetivos em suas colocações e variações. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada!